Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Mais uma vez estamos aqui, dia 21 de março de 2020. São exatamente quase 8 horas da manhã. E aqui estamos para registrar esse estudo e deixar esse vídeo para que as pessoas possam escutar, estudar e analisar e compreender. O objetivo deste canal é levar as boas novas a todos os corações sedentos, aqueles que almejam e desejam servir ao Eterno de todo o coração. E nós estamos exatamente no meio de uma epidemia, né? A qual chama-se coronavírus, e hoje nós estamos fazendo essa live pelo Facebook, justamente para orientarmos e ensinarmos como e de que modo Yeshua sempre enfatizou a respeito de suas palavras. Os Talmidim, os discípulos de Yeshua, escreviam qual realmente o sentido, o que significa tal afirmação. Então é para isso que nós estamos aqui realizando estes shiurim, que é estudos de cada livro da Brit Hadashah. Se você quiser acompanhar outros estudos, você pode rolar aí a página abaixo ou pesquisar vídeos. Lá você vai ver vários outros shiurim, estudos. E também no canal do YouTube. Você pode ir pesquisar, você vai ver vários vídeos que falam a respeito de vários assuntos. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos pelo carinho dos comentários, dos e-mails, né, das mensagens que temos recebido por meio de pessoas que estão aprendendo, estão entendendo realmente o que o Eterno deseja para nossas vidas. Bem, a palavra do Eterno, ela é um culto racional. Nós temos que desenvolver um culto racional. E muitas pessoas, não é poucas não, elas têm se deixado cativar por meio de filosofias vãs, ensinos vazios, ensinos hereges, né? Vários achismos. Está cheio de gente sendo levadas por esses ensinos, fábulas. O que mais tem é isso, principalmente na internet. Muitas pessoas também acabam achando que tudo que se ouve na internet é absoluto. Vejam bem, pessoal, nós devemos analisar e provar, tá? E provar para que possamos orientar, para que possamos entender. Porque se nós formos pegar qualquer ensinamento que as pessoas colocam na internet, qualquer coisa, qualquer balela, eu vou estar sendo igual àquela pessoa que está publicando. E o intuito deste canal, desta página, é mostrar para cada um que nós temos que ser servos do Eterno, inteligentes, pessoas que usam de um raciocínio lógico e que vai ministrar e desenvolver um culto racional. Então nós vamos aqui hoje ler o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 de Matitiarro, de Mateus. E aí, de acordo com o que fomos lendo, nós vamos explicando, né? Dando a explicação. Assim como nós fazemos com outros
estudos. Caso você queira acompanhar, pode ir depois na página de vídeos, aí você vai ver outros shiurim. Bem, hoje nós vamos ler o capítulo 10, capítulo 11 e capítulo 12. A Bíblia é de David Stem, tá? Bíblia judaica completa. Diz o seguinte: Yeshua chamou seus 12 talmidim e lhe deu autoridades para expulsar espíritos imundos e curar todo tipo de doenças e fraquezas. Estes são os nomes dos 12 emissários. Veja que aqui o nome deles está um nome israelita. Vamos analisar. Em primeiro lugar nós temos Shimeon, chamado Kefa, e André, seu irmão. Yaakov ben Zavidai e Yohanan, seu irmão. Felipe de Bartalmai, Teomar e Matitial, o coletor de impostos. Yoakov, Bar-Rafai e Tadai. Shimeon, o Zelot e Erudar de Quiriote, que o traiu. Então esses são os nomes dos 12 discípulos de Yeshua. Yeshua enviou os 12 com as seguintes instruções: não entrem no território dos Goim, nem entrem em qualquer cidade de Shirom. Em vez disso, vão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Vejam só, Yeshua deu as seguintes instruções: não vão a nenhum território dos Goim. Não vão. Por que ele enfatizou isso? Porque ele não poderia, até o momento, abrir as portas para os Goim. Primeiro ele veio para o seu povo, mas como o seu povo não o aceitou, então abriu-se as portas para os Goim. Veja que não havia Goim em sinagogas na época de Yeshua. Muito raro. Havia sim prosélitos, pessoas que eram convertidas ao judaísmo farisaico da época, que também era muito pouco, mas havia. Por isso não havia esse relacionamento de gentios e judeus, tá? Não havia esse relacionamento de judeus e gentios. E é por isso que Yeshua disse: não vão, tá? E na época de Yeshua não havia igrejas, não havia o conceito de igreja, não havia. Havia sim o templo, o segundo templo, erguido por Shilomon, reconstruído por Esdras, né? E depois ele estava em atividade na época de Yeshua. E as sinagogas que estavam em regiões, em cidades, ok? Sinagogas que eram governadas pelo judaísmo farisaico, os rabinos farisaicos. Hoje nós temos o judaísmo rabínico, tá? Antigamente chamava-se judaísmo farisaico. Aí ele continua: por onde forem, proclamem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem afligidos por Tsaraat, que era uma lepra, e expulsem Shedim, que é demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem sem pedir pagamento. Não levem dinheiro nos cintos, nem ouro, prata ou cobre. Não levem nenhum saco de viagem, nenhuma roupa extra, nem sandálias, nem bordão. Deve-se dar ao trabalhador o que lhe é necessitado.
O conceito aqui é para que os discípulos se apegassem ao eterno, tá? Quando vocês chegarem a uma cidade ou a um povoado, procure alguém digno e fique com ele até partir. Ao entrarem na casa de alguém, digam Shalom, Aleichem. Se a casa for digna, que a Shalom de vocês permaneça sobre ela. Se não for, que a Shalom retorne para vocês. Então, esse conceito de Shalom não é uma simples palavra chamada paz. Ela traz reverência, ela traz espiritualidade. Então, os discípulos, se chegassem na casa de uma pessoa, eles tinham que dizer Shalom Aleichem. A paz seja com vocês. Se a pessoa não tivesse em Shalom e não recebesse a Shalom, então que a Shalom voltasse para eles, porque aquela casa não era digna, tá? Não era digna. Aí ele diz, continuando: mas se a pessoa de uma casa ou de uma cidade não lhes derem boas-vindas e não ouvirem vocês, deixe o lugar e sacuda o pó dos seus pés. Eu lhe afirmo que no dia do juízo haverá mais tolerância para os habitantes de Sidom e Amorá que para aquela cidade. Chegou numa casa, as pessoas não recebem com Shalom e aquela casa não é digna. O que o Eterno está querendo dizer? O que Yeshua está querendo dizer? É que nós, os discípulos se disponibilizavam em ir até a casa para levar as boas novas, para falar da palavra, e aquelas pessoas rejeitaram, tá? Elas rejeitaram, elas encontraram 1001 motivos para não aceitar aqueles discípulos na sua cidade e nem em suas casas. Então você sacuda o pó do pé das sandálias de vocês, porque mais rigor vai ser para essa cidade do que para Sidom e Amorá, para Sidom e Gomorra, tá? Veja que Sidom e Gomorra foram destruídas pelo fogo consumidor. Então, menos juízo haverá para Sidom e Gomorra do que para essas pessoas que receberam, que estudaram, que viram, que testemunharam e não quiseram nada, tá? Então, é esse o conceito aqui que Yeshua está querendo dizer. E isso é muito sério, muito sério. Prestem atenção. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as cobras, inofensivos como as pombas. Tenham cuidado, porque pessoas os entregarão ao Sanhedrin local e os açoitarão nas sinagogas. Veja que é sinagogas, não é igrejas. Por minha causa, vocês serão levados à presença de governadores e reis como testemunha a eles e aos goim. Mas quando os levarem ao juízo, não se preocupem com o que lhe dizer ou como dizê-los, porque a hora chegar, lhes será dado o que deve dizer, porque não serão vocês que falarão, mas o Ruach, que é o Espírito de seu Pai Celestial, falará por intermédio de vocês. Um irmão entregará a outro a morte, e um pai seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem suportar até o fim será preservado do mal. Então, nós estamos vivendo uma calamidade, de uma epidemia. Basta erros de uma epidemia que, infelizmente, ela está assolando o mundo. E
as pessoas vivem aterrorizadas, as pessoas estão muito aterrorizadas. E, infelizmente, nós ainda não passamos por essa situação dos pais, né? Os filhos matarão seus pais e um irmão entregará a morte a outro irmão e um pai e seu filho. Filhos se rebelarão contra os seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas quem suportar até o fim, esse será preservado do mal. Então veja que pode vir qualquer maldição sobre o mundo e ela não vai nos atingir. Essas maldições não irão nos atingir. Quem? Quem obedece e pratica os mandamentos do Eterno. Quem são os que amam o Eterno? Os que obedecem e praticam os seus mandamentos. Não existe outro. Mas eu sou apenas simpatizante. Vai vir o mal sobre sua vida. Vai vir. Então, o mal virá. E o Eterno Yeshua está dizendo que vai preservar essas pessoas dos males que sobrevirão. Tá? E aí, continuando. Quando vocês forem perseguidos em uma cidade, fujam para outra. Eu lhes garanto que não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Então, a relação aqui é antes da volta de Yeshua. Então, Yeshua nos ensinou, quando isso acontecer, vocês devem fugir para uma cidade ou para outra. Aquela que está menos, atormentada. Então fuja, porque antes que você percorra toda a terra, digamos assim, de Israel, que é a circunferência da terra de Israel, antes que venha o Filho do Homem. Então, antes de você percorrer, virá o Filho do Homem, a sua salvação. Então, quando essas coisas acontecerem, pessoal, que vai acontecer, isso vai acontecer. Nós estamos vivendo uma epidemia, numa pandemia, digamos assim, e as pessoas estão aterrorizadas, Pessoas indo no mercado, comprando desnecessário, pensando que vão ficar morrendo de fome. Pessoas desestruturadas, pessoas infelizmente não estão apegadas ao Eterno, tá? E aí, quando essas coisas começarem a acontecer, que pai vai matar filho, filho contra pai, um irmão entregará a morte a outro irmão, isso vai acontecer. Quando isso acontecer, nós devemos fugir para uma cidade, para um povoado, para uma mata, para algum lugar. E aí até que Yeshua apareça, tá? Porque são 3 anos e meio de alegria, felicidade, riqueza, prosperidade, tudo do bom e do melhor. E os outros 3 anos e meio será de aflição e rigor, perseguição e morte, tá? Então, neste período de 3 anos e meio, como Yeshua está dizendo, vai acontecer isso. E acabando esses 3 anos e meio, Yeshua aparecerá, o Filho do Homem aparecerá. Um talmide não é maior que o seu rabi, um escravo não é maior que seu dono. É o suficiente para o talmide ser como seu rabi e o escravo como seu dono. Se o chefe da casa for chamado Baal de Zebu, quanto mais os membros de sua família. Portanto, não tenham medo deles, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado ou descoberto, ou escondido que não se torne conhecido. O que lhes digo
nas escuridão, falem. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz. Não é sussurrado em seus ouvidos, proclamem dos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes, tenho medo, sim, quem pode destruir tanto a alma como o corpo no Guerrinom. Nós vemos um caso também, do caso da rebelião de Corá, que eles desceram ao Guerrinom vivos. Tá? Então, aqui foi uma situação em que o Eterno, lá em Comoxé, na rebelião de Corá, eles desceram vivos ao Guerrinom. Tá? Tem muita gente que diz, o Guerrinom não existe, o inferno não existe. Existe sim, pessoal. Qualquer dia eu vou fazer um estudo a respeito do inferno, que é o Sheol, e o Guerrinom, tá? E ele fala, temei ao Eterno, não temo um homem que mata carne, ele vai matar o corpo, né? Que os rabinos dizem, né? E nós já sabemos disso, que o corpo é a vestimenta da alma, gente, tá? O corpo é a vestimenta da alma, então vocês não podem ficar preocupados se o corpo morre. É lógico, quem está preso a este mundo, quem está preso a este mundo materialista, quem está preso nas coisas desse mundo e não com o Eterno, teme a tudo. Vai temer a morte, vai temer a tudo, e nós não podemos temer a nada. Nós temos que temer ao Eterno. Nós temos que temer a Hashem, nós temos que temer ao Eterno, e ponto final, e não a homens. Tá? Para você que está entrando agora na página aí e ouvindo, nós estamos fazendo a leitura do livro de Matitial, capítulo 10, tá? E vamos capítulo 11, capítulo 12, e dando as explicações. Aí ele fala, não tenho medo, né? Dos que matam o corpo, mas são incapazes de matar a alma. Antes tenho medo quem pode destruir tanto a alma como o corpo no Guerrinom. Não se vendem pardais por quase nada, pois por um assarion, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Existe aquele ditado que as pessoas dizem, não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, né? Eu lhes digo também, como está escrito aqui, nada se move no mundo, como diz os sábios, sem o consentimento do Eterno. Então, o mal pertence ao Eterno. O mal, quem criou foi o Eterno. Tem gente que diz assim, nós estamos numa guerra. Estamos sim. Nós, contra as hostes celestiais do mal, estamos sim contra uma guerra. Mas Satã, os demônios não lutam contra o Eterno. O Eterno não tem rival. Está escrito isso lá na Torá, em Êxodo. Quando o Eterno enviou as pragas a Faraó, ele disse para Moshe, eu não tenho rival. Né? Satã não é rival, gente. Satã é um soldado criado pelo Eterno. Ele tem esse objetivo, tá? E ele não tem o Yetzer Hatov, que é a boa inclinação, ele só tem o mal, tá? Então o Eterno criou o mal, tá? Ele criou o mal. Então entendam isso, tá? Aí ele continua dizendo, todo o cabelo, ele fala assim, nem se vende pardais por quase nada, 2 por um assarion, contudo, nenhum deles cai no chão sem o conhecimento do Pai de vocês. Todo o cabelo da cabeça de vocês foi contado. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais que muitos pardais. Tá vendo? Você não pode ficar preocupada com o dia de amanhã. Você não pode viver ansioso. Você não pode ficar preocupado, você que serve o Eterno. Tá? Quem me confessar na presença das outras pessoas, também será confessado por mim na presença de meu Pai Celestial.
Uma outra coisa, tem muita gente que negam Yeshua, estão negando Yeshua, principalmente os fantasiados, os palhaços judeus que existem aí, que se declaram judeus e não são palhaços, aberrações da internet, que se fantasiam de judeu e acabam negando Yeshua. E ele disse: quem me confessar na presença de outras pessoas. Por que ele falou isso? Quem me confessar diante das pessoas? Porque ele sabe que vai surgir muitos palhaços, muitos hereges, muitas aberrações da internet, muitas aberrações que surgem por aí negando Yeshua, dizendo que é um livro criado por Roma. Vai surgir muitos que não vão confessar diante dos homens. Eu afirmo, confessamos Yeshua diante dos homens como estou confessando diante de vocês, que estão me ouvindo. E ele diz: quem me confessar na presença das outras pessoas também será confessado por mim na presença de meu Pai Celestial. Mas quem me negar na presença de outras pessoas também será negado por mim na presença de meu Pai Celestial. Não suponha que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espadas. Pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, o filho contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os membros da própria família. Então não se surpreenda quando um irmão trai outro. Não se surpreenda quando o seu irmão mentir ou te caluniar. Não se surpreenda. Eu costumo dizer: não se decepcione, se surpreenda. Porque a decepção, ela traz ruína. Como você sabe que Yeshua já te alertou, então se surpreenda. Mas como ele te alertou, não se surpreenda. Porque se essas coisas acontecerem com você, você que serve o Eterno, tá? Você que serve o Eterno, se essas coisas acontecerem contigo, pessoas que brigam por qualquer coisa, que discordam de você, que querem te humilhar, que querem te colocar para baixo, que desrespeitam você, saiba que essas pessoas estão contra o Eterno, não é contra você. Você é só um canal, você é só um canal de recebimento da presença do Eterno. E essas pessoas, como estão em trevas, elas não aguentam, e elas começam a achar motivos em tudo. Elas começam a achar um monte de defeitos em tudo. Infelizmente, é assim que acontece. Então, não se surpreenda, você que serve ao Eterno. Aí ele diz: quem quer que ame seu pai ou sua mãe mais do que ama a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua estaca de execução e não me segue, não é digno de mim. Uma outra coisa, o que é a estaca de execução? É o madeiro. Ela condena nossas práticas, a nossa carne, ela condena as nossas vontades. Se eu olho para a palavra do Eterno e eu não vejo ali, para que eu possa mudar, então eu estou vendo historinhas em quadrinho. Mas quando eu vejo nas escrituras que eu tenho que mudar, meu estilo de vida errôneo, é porque o Eterno quer que você carregue sua estaca. E não é a sua vontade que prevalece, é a do Eterno. Então você tem que colocar a sua estaca de execução e carregar. É isso que conta no reino do Eterno. Não é blá blá blá, não é disse-me-disse, não é teorias. Não, o que conta é prática.
prática. Eu pego a estaca, coloco nas minhas costas e sigo. É isso que conta no reino do eterno. Aí ele continua. E quem não tomar sua estaca de execução e não me segue, não é digno de mim. Quem achar sua vida, a perderá. Mas a pessoa que perder sua vida por minha causa, achará. Então, perder a vida, o que é? Perder, morrer? Não. É você perder coisas que eram fúteis, que você achava que era coisa maravilhosa para a sua vida, aquilo ali era fútil. Então você vai perder coisas que você achavam que era bom para você, você vai perder, você vai negar. Então você vai perder muitas coisas com Yeshua. Você vai perder muitas coisas com Yeshua. Não queira ganhar nada desse mundo. Embora as bênçãos estão para os filhos, mas nós estamos vivendo nos últimos dias. Então não queira ganhar muita coisa, você vai perder. E o conceito de um servo do Eterno é entender isso e não desistir. Quem recebe vocês, recebe a mim, né? Quem obedece o Eterno, quem recebe nós em sua casa, recebe a Ele. Olha só. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, como ele é profeta, receberá a recompensa que um profeta recebe. E quem recebe um tzadik, um justo, porque ele é tzadik, receberá a recompensa que um tzadik recebe. E se alguém der até mesmo um copo d'água, de água fria, a um desses pequeninos, quem é os pequeninos? Eu, você, nós que estamos obedecendo a palavra do Eterno, os pequeninos, porque ele é um talmide, um discípulo, eu lhes asseguro, não perderá sua recompensa, até mesmo um copo d'água. Quanto mais a palavra do Eterno, quanto mais nós dermos a palavra do Eterno para as pessoas sedentas, para os pequeninos, né? Tem muita gente que não entende. Por que você faz vídeo? Porque você tem que ter comunidade? Porque você recebe as pessoas? Porque eu não sei se ela é um pequenininho do Eterno. Se ela é um pequenininho, se eu der água para ela, eu estou fazendo e vou receber a recompensa. E entendam, tudo que vocês fizerem para os pequeninos do Eterno, vocês receberão a recompensa. É difícil entender isso, mas sabe por que é difícil as pessoas entenderem? Porque elas são egoístas. Ponto final, acabou. Capítulo 11, continuando. Depois de Yeshua ter terminado de instruir os 12 talmidim, saiu para ensinar e pregar nas cidades vizinhas. Nesse interim, Yohanan, o irmessor, que tinha sido posto na prisão, ouviu o que o Messias estava fazendo. Então mandou-lhes uma mensagem por meio de seus talmidim, perguntando: você é o que havia de vir ou devemos esperar algum outro? E Yeshua respondeu: vão e digam a Yohanan o que vocês ouvem e veem. Os cegos veem, os mancos andam, pessoas afligidas por tsarates são limpas, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são anunciadas aos pobres. E feliz é aquele que não se ofende por minha causa. Tem muita gente se ofendendo com a palavra de Yeshua. Feliz é aquele que não se ofende por minha causa. Enquanto eles saíram, Yeshua começou a falar sobre Yohanan à multidão. Yohanan é aquele que é o João Batista, que as pessoas chamam, que é o Yohanan Irmessor, o que hermege as pessoas. Aí ele começou a falar sobre ele, sobre Yohanan para as pessoas. O que vocês foram ver no deserto? Caniço agitado pela brisa? Não. Então, que foram ver? Alguém bem vestido?
Pessoas bem vestidas habitam em palácios reais? Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, e eu lhes digo que ele é mais que um profeta. A respeito dele, o Tanar diz: Veja, envio meu mensageiro à sua frente, ele preparará o caminho diante de vocês. Sim, eu lhes digo que entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que Yohanan no reino dos céus, o Hermessor. Entretanto, o menor no reino dos céus é maior que ele. Desde os dias de Yohanan, o Hermessor, até agora o reino dos céus tem sofrido violência. Os violentos tentam apoderar-se dele, porque todos os profetas e a Torá profetizaram até Yohanan. E se vocês quiserem aceitar, ele é Eliarro, cuja vinda for predita. Se vocês têm ouvidos, ouçam. O que posso comparar esta geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças dos mercados e gritam umas às outras, tocando muitas músicas alegres, mas vocês não dançaram, cantando músicas tristes, mas vocês não choraram. Pois veio Yohanan, que jejua e não bebe vinho, e dizem: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo vinho. Tá vendo? E Yeshua está dizendo que veio João, que jejua e não bebe vinho, porque ele era um nazir, ele era um profeta. E eles diziam: ele tem demônio. Veio o filho do homem comendo e bebendo vinho, e diziam: aí está um comilão e um beberrão, amigo de coletores de impostos e pecadores, porque Yeshua comia com os coletores de impostos e os pecadores. Entretanto, a prova da sabedoria são as ações que ela produz. A prova da sabedoria são as ações que ela produz. Então Yeshua começou a denunciar as cidades em que havia sido realizada a maioria dos seus milagres, porque as pessoas não abandonaram seus pecados e voltaram-se para o Eterno. Aí ele diz: ai de você, Corazim, ai de você, Bet-Sadai, porque se os milagres realizados entre vocês tivessem ocorrido em Sidom, elas teriam se coberto de pano cinza, como evidência da mudança de seus caminhos. Mas eu lhes afirmo que no dia do juízo será mais suportável para Tsor e Sidom que por vocês. E você, Cafarnaum, será exaltadas ao céu? Não, você descerá até o Sheol. Agora ele usa a expressão Sheol. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido feitos em Sidom, ela ainda estaria hoje. Mas eu lhe afirmo que o dia do juízo será mais suportável para a terra de Sidom que para você. Veja que a justiça do Eterno há limites, tá? Tem muita gente que diz assim: pecadinho não tem diferença, é tudo pecado. Não, existe sim diferença, tá, pessoal? Existe sim diferença, tá bom? Continuando, cadê? Naquela ocasião, Yeshua disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sortificados e educados e os revelaste às pessoas comuns. Sim, Pai, eu te agradeço por ter desejado agir assim. Então o Eterno escondeu muitas coisas dos sábios, dos eruditos da época, e revelou aos pequeninos. E é isso que ele faz até hoje. Pessoas insignificantes estão com a palavra do Eterno na boca. Exercitam a techuvá com mais prática,
pessoas pequeninas, pessoas que realmente fazem a vontade do Eterno. E ele revela-se a esses do que os eruditos de hoje. Meu Pai entregou todas as coisas a mim. De fato, ninguém conhece plenamente o Filho, a não ser o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho deseja revelá-lo. Venham a mim, todos os que passam por lutas e estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descansos para a alma, pois o meu jugo é suave e minha carga é leve. Capítulo 12 diz o seguinte: certo Shabat, Yeshua estava andando por entre alguns trigais. Veja só, seus talmidim estavam com fome e começaram a colher alguns grãos e a comê-los. Os perushim, que é os fariseus, vendo aquilo, disseram: olhe, seus talmidim estão violando o Shabat. Entretanto, ele lhes disse: vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? Ele entrou na casa de Elohim e comeu o pão da oposição, que lhe era proibido, bem como seus companheiros. Ele é permitido apenas aos Kohanim, aos sacerdotes, mas ficam sem culpa. Aos Kohanim. Ou vocês não leram na Torá que no Shabat os Kohanim profanam o Shabat, mas ficam sem culpa? Eu lhes digo, aqui neste lugar, alguém maior do que o templo. Se vocês soubessem o que significa prefiro compaixão e não sacrifício de animais, não teria condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do Shabat. Veja só, nós sabemos a história de David. Ele comeu o pão da proposição, da oposição. Esse pão era permitido apenas para os sacerdotes. Ninguém jamais poderia comer esses pães. Mas eles estavam com fome, ou seja, a vida estava em risco. E aí, o sumo sacerdote da época diz para eles: tá bom, podem comer. E eles comeram e não aconteceu nada com eles. Isso mostrando que a vida é superior ao mandamento. A vida é superior ao mandamento. E o que os discípulos estavam fazendo? Desrespeitando o Shabat? Descumprindo o Shabat? Não. Eles estavam com fome. Tem muitas aberrações na internet que dizem: eles estavam roubando porque aqueles milho alguém plantou. Deixa de ser burro essas pessoas. Essas pessoas, por isso que eu chamo de aberração da internet, porque a Torá fala que em Israel não se pode construir muros, para que o viajante, as pessoas que passam por ali, possam pegar o suficiente para se alimentarem. Então é permitido em Israel você comer. O que não é permitido, que a Torá condena, é você encher sacolas. Como eles não tinham sacolas, porque Yeshua já havia falado para eles que eles não podiam andar com sacolas, com reservas, então eles estavam pegando as espigas, fazia ali um foguinho para comer, sei lá, ou comia as espigas, né? Qual é o problema disso? Se a vida está em risco, a vida é superior ao mandamento, meu camarada. Tem muita gente que vê o Shabat, colocam regras em cima do Shabat que não existe.
Mas o intuito não é pelo amor ao Shabat. O intuito é para ser maior do que outro. Para dizer, eu obedeço o Shabat. Conheço. Tem muita gente assim. Muita gente assim. E continuando. Ele fala, eu lhes digo aqui neste lugar alguém maior que o templo. E ele disse, ele prefere mais misericórdia do que compaixão do que sacrifício de animais. Saindo daquele lugar, dirigiu-se à sinagoga deles. Ele não se dirigiu a igrejas, mas à sinagoga deles. Não havia igreja, gente. Tá? Sinagoga deles. E estava ali um homem com uma das mãos atrofiadas. Procurando um motivo para acusá-lo de algo, eles lhe perguntaram, é permitido curar no Shabat? Olha o que eles perguntaram para Yeshua. É permitido curar no Shabat? Mas aonde está escrito na Torá que é proibido? Veja que as pessoas inventam tantas leis que acabam denigrindo o próprio Shabat elas mesmas. Então o conceito aqui, não inventem. Está escrito, não coloque mais leis, não inclua mais leis no minha Torá. E nem retirem. Não incluam, não acrescentem nada. Aonde está escrito que não é permitido curar no Shabat na Torá? Entretanto, ele respondeu, se tirarem uma ovelha que cai em um buraco no Shabat, qual de vocês não pegará e tirará de lá? Então Yeshua está falando, mas e se sua ovelha cair ou seu boi cair num buraco, você vai lá tirar? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem. Olha aí, é permitido fazer o bem no Shabat. Então ele disse ao homem, estenda sua mão. Ele estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os parushim saíram e começaram a conspirar sobre como poderia eliminar Yeshua. Sabendo disso, ele se retirou daquele lugar. Muitas pessoas o seguiram e ele curou todas, mas advertiu de que não dissesse quem ele era. Isso aconteceu para cumprir o que disse o profeta Yeshayahu, que é Isaías. Aqui está o meu servo a quem escolhi, meu amado em quem eu me agrado. Porei o meu espírito sobre ele e anunciará justiça aos gentios. Ele não discutirá nem gritará. Ninguém ouvirá sua voz nas ruas. Ele não quebrará o caniço quebrado ou rachado. Não apagará o pavio fumegante, até que leve a justiça à vitória. Em seu nome os gentios porão sua esperança. Onde está escrito isso? Isaías 42, 1 e 4. Então algumas pessoas levaram até ele um homem cego e mudo controlado por Shedim, que era demônios. Vejam só, pessoal, vou fazer aqui um entre parênteses. Toda pessoa que não aceita o óbvio, toda pessoa que não aceita o óbvio, toda pessoa que quer impor algo sobre alguém e ela mesmo não move com uma unha, essa pessoa é uma demente, essa pessoa é uma pessoa que quer escravizar os outros. Quando eu perco o controle de que eu quero escravizar os outros, eu acabo perseguindo aqueles que ouvem o óbvio, o culto racional, o desenvolvimento de uma emuná racional e sobrenatural. Então, eles começaram a conspirar contra Yeshua. Esse mesmo espírito demoníaco opera hoje ainda. Muitos começam a conspirar contra aqueles que servem ao Eterno.
E ele, continuando, a multidão ficou assustada e perguntou: não poderia este ser o filho de Davi? Entretanto, quando os paruxim ouviram isso, disseram: é somente por Baal de Zebur, o chefe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Contudo, conhecendo o que eles pensavam, Yeshua lhe disse: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satã expulsa Satã, ele está dividido contra si mesmo. Como que pode um demônio expulsar o outro? Eles estão divididos? Não, pelo contrário, há harmonia entre eles. Como então subsistirá o seu reino? Como que pode um reino, principalmente de Satã, estar dividido? Não tem como. Eles são unidos. Aí, continuando. Além disso, se eu expulso demônios por Baal de Zebu, por quem os expulsam seus representantes? Portanto, eles mesmos serão juízes de vocês. Eita! As pessoas perguntam assim, mas os demônios vão ser os nossos juízes? Vão. Eles estarão no dia do julgamento, pessoal. Os demônios estarão no dia do julgamento. Os demônios estarão no dia do julgamento. Os anjos estarão no dia do juízo final, no dia do julgamento. Eu falo para as pessoas e as pessoas não creem, não acreditam. Os demônios estão te observando. Os Shedim estão te observando e anotando tudo. Os Malachim, os anjos estão te observando e anotando tudo. Infelizmente, não querem acreditar. Depois não digam que nós não falamos e que Yeshua não falou. Eles serão juízes de vocês. Mas se eu expulso demônios pelo Espírito do Eterno, então o reino de Deus chegou a vocês. Ou, como alguém pode entrar na casa de um homem forte e levar ali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá saquear a casa dele. É daqui que vem a expressão, está amarrado, né? De algumas igrejas, principalmente da Igreja Universal. Está amarrado, né? Quem não está comigo é contra mim. Quem não confessa Yeshua não está com Yeshua, gente. Ponto final. É contra ele. E quem comigo não se reúne, existe muita gente que não gosta de ver as reuniões de Yeshua junta. E elas não querem que se reúne. Espalha. Por isso estão espalhados. Não adianta. Por esse motivo eu lhes digo que as pessoas terão pecados e blasfêmias perdoados, mas a blasfêmia contra o Ruach HaKodesh não será perdoado. Quem disser algo contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Ruach HaKodesh não será perdoado, nem no Olam Hazé e nem no Olam Habá, nem no mundo inferior e nem no mundo superior. Há um mundo superior, pessoal. Quando você morre, você parte para outra dimensão. Aprenda isso. Não é à toa que você vive nesse mundo. Você não saiu do nada. Há um propósito, há uma medida de regra a ser executada. As plantas têm propósito, os animais têm propósito, o vento tem propósito, o sol tem propósito, a lua tem propósito, as estrelas têm propósito. Tudo na vida tem propósito e o ser humano não tem. Ah, meu Pai amado,
Tudo na vida tem propósito. A planta nasce, ela morre. Ela nasce, ela morre. A semente morre, nasce. Cresce, morre. O sol vem, clareia, amanhã ele desaparece. Quer dizer, mais tarde ele desaparece, vem a lua, vem as estrelas, o vento, a chuva. Tudo tem propósito, mas o ser humano não tem. Aonde já se viu isso? Meu Deus! Só o eterno para ter misericórdia. Tudo na vida tem propósito, menos o ser humano. Que é isso? Você é feito de corpo, alma e espírito. Quando o corpo morrer, lá vai a alma para a dimensão do julgamento. E o que você fez? Você mais custou no mundo do que cooperou? Se você custou mais no mundo, você vai ter o seu prêmio. Se você cooperou, se você ajudou, se você manifestou o seu dever divino aqui, você vai receber a sua recompensa. Tudo na vida tem propósito, menos o ser humano. O que acontece é que o ser humano tem o seu orgulho, e o seu orgulho impede de ver essas coisas. Continuando, aí ele diz, né? Quem não está comigo é contra mim, lógico. Aí ele, capítulo 33, árvore boa dá bons frutos, e a árvore ruim dá fruto ruim, pois a árvore é conhecida pelo fruto. Cobras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Porque a boca fala do que o coração sobeja. Porque a boca fala do que sobeja no coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. Entretanto, o homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas boas, ou más. Tira coisas más. Além disso, eu lhes digo, no dia do juízo, os homens darão conta de toda a palavra impressa que tiver falado. E aí? Vou repetir. Além disso, eu lhes digo, no dia do juízo, o homem darão conta de toda a palavra impressa que ele tiver falado. Porque por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. E aí? Hein, gente? As pessoas pensam que o ser humano em si, egoísta, mau, pensa que não vai dar conta de suas palavras. Pensa que não vai dar conta do que ela falou, imagina dos atos. Mas o que eu falei, o mais insignificante, você vai dar conta. Nesse momento, alguns mestres da Torá disseram, Rabi, estavam condenando Yeshua lá atrás, agora chama de Rabi. Queremos ver um sinal milagroso feito por você. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal? Não, nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Ionã, que é Jonas. Porque da mesma forma que Ionã esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um monstro marinho, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites nas profundezas da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque abandonaram seus pecados e voltaram-se para o Eterno quando Ionã pregou. Mas quem está aqui é maior do que Ionã. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará,
porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas quem está aqui é maior que Salomão. Tá vendo? A cidade de Nínive vai condenar essa geração a qual Yeshua estava ali, porque era uma geração incrédula e adúltera. Então, a cidade de Nínive que se arrependeu, que matava os profetas, elas se arrependeram por causa da pregação de Joanã. Eles vão julgar essas pessoas. E a rainha, olha que rainha é essa. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas quem aqui é maior que Salomão? Veja, a cidade de Nínive se arrependeu pela pregação de Ioná. A rainha também, ela se maravilhou com a riqueza de Salomão, porque Salomão foi abençoado pelo Eterno. Com certeza ela agradeceu ao Eterno, ela se voltou para o Eterno muito mais. Imagina se você confessar Yeshua e obedecer os seus mandamentos. Não existe mal no mundo que vai te condenar. Não existe mal no mundo que vai te atingir. Não existe mal no mundo que vem contra você. Quando um espírito imundo sai de uma pessoa, passa por lugares áridos procurando descanso e não encontra. Então diz a si mesmo: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e sem ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos piores que ele. E eles entram, passando a viver ali, de forma que, no final, a pessoa se encontra pior que antes. Isto é o que acontece com esta geração perversa. Tá vendo, gente? Um espírito imundo ocupa a sua vida. Se você não estiver alicerçado na palavra do Eterno, um espírito imundo vai ocupar a sua vida. E ele sendo expulso, ele sai, ele volta, porque ele não encontra descanso, ele vive em trevas. Aí ele traz mais 7 piores do que ele, o estado daquela pessoa se torna pior. De forma que no final a pessoa se encontra pior que antes. Isso é o que acontecerá com esta geração perversa. Ele ainda estava falando à multidão quando sua mãe e seus irmãos permaneceram do lado de fora, pedindo para falar com ele. Mas ele respondeu a quem lhe havia informado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Apontando para os Talmidim, disse: vejam, aqui está minha mãe e meus irmãos. Quem faz o que meu Pai Celeste deseja é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Veja, ele não falou isso para desprezar a mãe dele, que de forma carnal, né, que gerou ele no ventre, e os seus irmãos, né, os irmãos dele, para desprezar eles. Não, ele apontou e falou: ó, quem é meus irmãos são esses que obedecem à vontade do meu Pai. E é verdade, acabou e ponto final. Aqui nós acabamos o capítulo 12, nós lemos o capítulo 11, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12. Nos próximos episódios, iremos ler capítulo 13, capítulo 14, capítulo 15, até finalizarmos o livro de Matitiahu, de Mateus, capítulo por capítulo. Tá certo? Até o próximo Shabat, né, que você acompanhe. Geralmente eu faço às 7 horas da manhã, mas eu vi que é muito cedo, tem muita gente que está acordando ainda. Então nós vamos fazer todos os Shabat 8 horas da manhã. Eu sei que também é cedo, mas faça um sacrifício para você ouvir e compartilha esse vídeo para pessoas que você diz: olha, esse precisa ouvir isso aqui, essa pessoa precisa ouvir, vai que ela se volte do caminho mal que ela estava vivendo, né? E não por causa do nosso mérito, nós estamos aqui porque queremos ter visualizações, o maior número, não, estamos aqui, a nossa missão é conscientizadora,
é ensinar e falar a palavra do Eterno. O resto é Ele que faz, tá? Que o Eterno abençoe a todos grandiosamente. Beshem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.